mais uma reunião da Associação Médico Espírita Carioca. É uma satisfação muito grande estar aqui e poder recebê-los. Uma noite ainda mais especial pela programação, né, que nós teremos. Nós faremos um pouquinho mais de harmonização, uma música muito suave, Ave Maria, e depois então a gente vai passar para a nossa apresentação. Pediria a todos que, se possível, desligassem o celular, ou pelo menos colocar no modo de vibração. Todas as casas espíritas têm destacado isso, né, que mesmo ligado, né, ele ainda dá interferência. Então, acho que isso é importante para a gente poder começar. Tá?
sublime melodia, alçamos os nossos pensamentos até Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, aos guias e mentores, tanto da casa, na jornada do estudo moral que ela leva adiante, da assistência, nessa noite por abrigar, como eu sempre digo, como um movimento de amor ao próximo, a reunião da AME. Quando falamos da AME, temos que lembrar também e agradecer todo o trabalho feito pela doutora Marlene Nobre, criadora das AMEs brasileiras, criadora da AME internacional, que nesse momento sabemos que, trazidos por ela, muitos colegas profissionais da área de saúde, mas também, como aqui, profissionais de outras áreas, estamos todos aqui recebendo essa oportunidade do conhecimento, da informação, provinda da doutrina espírita, que se cristaliza em tantas ações. Queremos agradecer essa oportunidade e, muito especialmente, em levarmos também o nosso sentimento que possa acolher o nosso palestrante, Dr. Paulo César Frutuoso, nessa jornada de transmissão de conhecimentos que ele nos fará agora. Que possa ser assim com a graça de Deus. Meus amigos, uma honra muito grande. Hoje nós não estamos aqui com o nosso presidente da AME, Dr. Luiz Felipe, e cabe a mim, meu nome é Roberto Porcati, membro da AME, fazer aqui a apresentação do nosso querido Dr. Paulo César Frutuoso. É um privilégio enorme, todos que estão aqui o conhecem, mas eu não gosto de dizer assim, desnecessário apresentar, porque é mais do que necessário agradecer essa oportunidade que Paulo César está nos trazendo. Eu tenho um viés grande, somos da mesma instituição hospitalar, mas essa é uma ligação mínima, porque o mais importante não é todo o trabalho que ele desenvolve como médico, cirurgião, na área da cirurgia geral, da oncologia, da mastologia e, acima de tudo, não é, Paulo, a jornada que você desempenha há décadas, no Frei Luiz, já uma continuidade do trabalho do seu pai e o que você estabeleceu, conforme eu pude entender, como uma missão de ampliar e divulgar o Espiritismo. O que o Espiritismo mais necessita, segundo Emmanuel, é a sua divulgação. Então, o que você faz como uma missão é assim algo impressionante. Se cada um de nós tentarmos escrever uma redação de 3 parágrafos, como isso é difícil. Imagina um livro por ano. E o ano passado, eu fui aprender um pouquinho numa das apresentações do professor Paulo César, que era na OAB, na Ordem dos Advogados. E ele falou assim: Roberto, eu acho que eu preciso escrever sobre Espiritismo e Justiça. Não tem um ano, ou em torno de um ano. Está aqui então para ele nos trazer a mais sua nova produção, não é? Justiça e ectoplasmia. Ficou ainda mais difícil, né? É Espiritismo e Justiça, agora vem com a ectoplasmia. Paulo, muito obrigado. Nós temos aqui uns 45 minutos para você poder falar, porque depois as pessoas querem perguntar e teremos ainda os livros lá fora, a gente precisa um horário um pouquinho rigoroso. Muito obrigado, Paulo, seja bem-vindo à casa. Boa noite. Imensamente grato, imensamente honrado. Ele falou no meu pai, Eduardo Frutuoso. Eu já vou adiantar uma coisa que está acontecendo. Ele deve estar aqui, tá? E se tiver algum médico vidente por aqui que esteja vendo meu pai, avisa ele que o Flamengo ontem ganhou. E o que ele diria se ele estivesse encarnado aqui conosco? Olha, Paulo, quando nós saímos, isso acontecia com frequência. Eu não vi paredes. A sala onde você estava falando não tinha paredes. Estava uma imensidão de espíritos assistindo o que você estava falando. Você não está comigo, não. Foi com o palestrante. E muitos desses espíritos nem sabem que estão desencarnados. E não conseguem, por exemplo, no estágio que estão, escutar a voz de um Frei Luiz, mas ouvem a nossa como encarnados. E são trazidos aqui por caridade e recebem as informações.
Outra informação preciosíssima que meu pai dizia, e está acontecendo. Olha, a psicosfera estava tão pura que eu vi vários médicos andando pelas fileiras e cuidando de doenças que nós nem desconfiamos que temos. Olha a importância de nós estarmos aqui reunidos. Então deve haver uma multidão, muitos conhecidos nossos, parentes, entes queridos, e nós temos médicos aqui conosco. Nenhum de nós como médico está sozinho. A vida está na borboleta, só sei tratar do casulo. Ele também. Quem é que está tratando a borboleta? Médicos que nos acompanham. Nós não percebemos a sua presença, claro. Os seus corpos são constituídos pelos mesmos elementos que os nossos, porém com átomos em plano de vibração mais elevado. Então nós nos vemos, nós não nos ouvimos, mas eles estão conosco. E eu sou muito humilde, né? Ainda bem que eu sou muito humilde. Fui parar lá no Senado Federal, homenageado, é mole? Como eu sou humilde, né? Aí no Senado Federal eu falei, evidentemente, sobre o nosso trabalho e falei uma frase que eu nunca mais vou esquecer, nem sei de onde veio. Ouso afirmar que muitos dos sucessos que nós como médicos temos para os nossos pacientes não teríamos sem esta ajuda imponderável aos nossos pobres 5 sentidos. Bem, então qual é o motivo de aqui nós estarmos? Como é que eu aperto aqui? Você é o meu neto de 5 anos que me assessora na tecnologia. Aqui vai para frente. Bem, aqui está as pessoas que trabalham no Lar do Frei Luís, homens da lei, né? E outras economistas se dedicam ao trabalho intenso que lá acontece. Trabalho social. O educandário já passou de 600 crianças. Educandário com mais de 600 crianças. Asilo para idosos, atendimento à pobreza da região por médicos trabalhando gratuitamente. Então, o trabalho tem muita ajuda através desses que nós colocamos como homenageados nessa nossa obra. Bem, uma coisa que sempre me despertou a curiosidade, né? Por que a AMBO, aperta aqui para o mostrador? É o mostrador que está com probleminha, né? Tá bom? É Tudo bem. Então, por que a balança entraria como símbolo da justiça, né? Aí eu fui entender que teve um deus egípcio, né? Do Egito Antigo, que foi o responsável pela colocação desse símbolo na justiça. A balança de Anubis. Bom, o que o Anubis ensinou ao Egito Antigo? Olha, nós temos uma balança. Quando vocês passarem por lá de cá, o coração de vocês será colocado num dos pratos da balança. No outro prato, nós vamos colocar uma pluma. Se o coração de vocês pesar mais do que a pluma, vocês serão devorados por um deus em forma de crocodilo. Eu estava lascado. Então, quer dizer, a pluma tinha que estar com o mesmo peso do meu coração ou mais pesada que o meu coração. Bom, então aí, curiosamente, a balança ficou como símbolo da justiça, né? Para os egípcios, a sede do espírito era o coração, que era conservado na mumificação e avaliado pelo deus Anubis, que comparava seu peso com uma pluma. O respeito e a justiça para o próximo mantinha a balança em equilíbrio, e o morto partia para o reino de Osíris, paraíso. Caso contrário, o espírito deixaria de existir, seria devorado por um crocodilo, deixaria de existir. Bem, e também temos a deusa grega Temis, que é representada com os olhos vendados para designar a imparcialidade que convém ao caráter de um juiz. Se nós tivermos algum advogado aqui, seria muito importante uma apresentação que nós vamos fazer no final, que aconteceu, para minha surpresa, em decorrência dessa obra. Bom, e aí está o trabalho por enquanto, né? Um livro por ano, a face oculta na medicina, espírito decaído materializado, reflexões espiritualistas e científicas do médico, alienígena do médico, a medicina mediúnica do futuro, planos espirituais ou universos paralelos, câncer, aspectos históricos, científicos e espiritualistas, fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos, a medicina e ectoplasmia, e agora justiça e ectoplasmia.
Bom, e aí eu vou pedir uma ajuda a vocês. Esse primeiro livro aí já está traduzido para o italiano. Estou chegando da Itália agora. Fizemos a apresentação desse livro em 4 cidades históricas. Está traduzido para o espanhol, para o francês, para o alemão e para o inglês. 5 línguas, com o português 6. Né? Bom, e aí uma divulgação, uma saída muito grande, passou de 500.000 cópias vendidas. Por quê? Porque pacientes leram o livro, gostaram e começaram a presentear médicos com o livro. E esses médicos ficaram meio surpresos com aquilo que nós colocamos e nos procuram, até alguns sorrateiramente, ficam com medo, não é? Diante de todos que nós colocamos. Então, o que eu vou pedir a vocês? Assim como a face oculta da medicina foi extremamente divulgada, porque pacientes leram e presentearam seus livros, todos nós conhecemos algum advogado, conhecemos algum juiz, não é? Então, e se a gente pegasse esse livro, lêssemos, gostássemos e presenteássemos aqueles homens da lei que são nossos amigos, nossos conhecidos, com esse livro? Pode ser que aconteça a mesma coisa que aconteceu com a face oculta da medicina. Então, está combinado, tá certo? Vamos traçar essa estratégia. Bem, aqui está um resumo, através do título dos capítulos, né? A introdução. O que é ectoplasmia? Claro que quem está lendo esse livro pela primeira vez não sabe o que é ectoplasmia, então a gente começa dizendo o que é ectoplasmia. A energia ectoplasmática. A energia ectoplasmática que permite, pela manipulação de inteligências que fogem à nossa imaginação, está sendo bem claro, hein? Inteligências que fogem à nossa imaginação, comandam o teletransporte de espíritos desencarnados do universo paralelo onde estão existindo, que é o que as religiões chamam de plano espiritual, plano celestial, plano astral. Para mim tudo hoje é sinônimo de universo paralelo. Se teletransportam de lá para cá e durante alguns momentos se materializam. Fica bem claro. Se alguém está escutando isso pela primeira vez, se tivesse um espírito materializado aqui, todo mundo estava vendo. Se ele pegasse esse microfone e falasse, todo mundo ia ouvir. Se ele exalasse alguma dor, nós vamos perceber. Ele está materializado. Se alguém pegasse uma máquina fotográfica e fotografasse, ele ia ficar grafado na chapa fotográfica. Então ele está materializado. Então não é só médium vidente que vai ver não. Ele está, quando eu estou dizendo que está materializado, que fique bem claro, ele não está incorporado em médium. O médium fica desmaiado dentro da cabine e a entidade sai materializada da cabine. Uma série de condições físicas e químicas são necessárias para que tal fenômeno aconteça, mas acontece. E foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus não ressuscitou, ele se materializou durante 40 dias. Não existe milagre, não existe sobrenatural, existe o que ainda não é comum. Bem, e aí temos a sequência dos nossos capítulos, né? E o que é ectoplasmia, que é o primeiro? Termo usado no espiritualismo para definir a exteriorização da energia extrafísica, denominada ectoplasma. Quem é que deu esse nome ectoplasma? Cara, um prêmio Nobel de Medicina. Prêmio Nobel de Medicina, que foi quem descobriu a resposta anafilática humana. Bom, então, na hora que eu percebi, há 48 anos atrás, isso, nunca mais parei. A ciência está mostrando o que acontece. Então, por que eu vou parar se isso foi colocado à minha frente? E eu não procurei, não. Foi jogado na minha cara. Certo? Fenômenos extremamente raros em toda a história da humanidade, raríssimos. E vamos colocar isso no meu ombro? Por quê? Não me pergunte, porque eu não sei. Isso é uma curiosidade que me espeta. Não é? Por que eu? Eu tenho colegas muito mais preparados que levariam isso muito mais à frente. O que os Pocahontas não faria se tivesse visto o que eu vi? Caramba! Eu escrevi 10 livros, eu tinha escrito 50. Então eu vejo, principalmente os mais jovens, com inteligência mais evoluída, com desenvolvimento mais rápido da inteligência pela internet, pelo videogame e vai por aí fora. Então deve haver alguma motivação para ter colocado isso no meu caminho. Agora eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu aceito essa tarefa ou não. Até onde eu percebo, se eu não aceito, alguém vai vir no meu lugar e vai fazer. Aí quando eu passar por lá de lá, olha, essa tarefa foi colocada no seu ombros. Você pulou fora, alguém veio e fez o trabalho. Agora tu vai entrar lá no final da fila. E eu não sei quantos milênios você vai esperar para poder ter outra chance. Isso está acontecendo com todos nós.
Então as missões são grandes, são médias, pode ser um pouco menores, mas todas as missões são planejadas para nós. O acaso não existe. Não somos pais de quem somos, não somos filhos de quem somos, não somos companheiros de quem somos, nem companheiras por acaso. Está tudo planejado. Isso convicções inabaláveis, diante de tudo que eu vi acontecer no Lar de Frei Luís até agora, ao longo de 46 anos. Bem, esse tema então foi criado em 1894 pelo pesquisador Charles Richer. Bem, aí está a fotografia desse médico, né, que entra em transe mediúnico pela produção de grande quantidade de hormônio melatonina, do sono, e aí começa a esterilizar o ectoplasma. Fenômeno de ectoplasmia, tiptológico. O que é tiptologia? Sabe o que é? Os espíritos se manifestam por ruídos. Se não tivesse efeito tiptológico, não existiria o espiritismo. O que atraiu Allan Kardec para isso foi um movimento de mesas. Agora, a mesa vai responder a pergunta? O que é isso? Então, inteligências através do objeto podem responder. Comunicação por voz direta. O que eu estou colocando aqui, tudo isso eu vi acontecer. Então, se vocês me conhecem, é porque eu escrevi o que eu vi. Se eu não tivesse escrito nada, ninguém aqui saberia que eu existo. Certo? Bom, movimento de objetos, teletransporte de objetos e seres vivos, materialização parcial e completa. Olha lá, as mesas se movimentavam através de quem? Da energia exteriorizada de médiuns. Raríssimos, insisto, em raríssimos, homens ou mulheres. Então foi isso que atraiu Allan Kardec. Se isso não tivesse acontecido, não existiria o espiritismo. Aí estão as mesas girantes, e que levou à elaboração da terceira revelação, o espiritismo kardecista cristão. Aí está, conhece esse médium aí? Eu quero que eu apresente ele a vocês. Francisco Cândido Xavier, ao lado desses médiuns, em transe, expelindo ectoplasmas pelos exercícios naturais do corpo, e ao lado dele uma entidade feminina materializada, através de um médium masculino. Através de um médium masculino. Aqueles mantos brancos é como as entidades se apresentam materializadas. E eu digo isso sempre, já devo ter dito isso aqui. Aprendizado é repetição. Que me levou a acreditar que as antigas histórias de fantasmas cobertos por lençóis têm origem nos fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos. Essas imagens foram tiradas no Lar de Frei Luís. Espíritos materializados saindo da cabine onde estavam os médiuns desmaiados. Qual médico que vai acreditar que isso aconteceu? Estraçalharam o corpo de Jesus, chicotearam quase até a morte, enterraram uma coroa de espinho na sua cabeça, pregaram ele numa cruz, atravessaram o seu tórax com uma lança, pegam o seu corpo, colocam dentro de uma gruta hermeticamente fechada no calor do deserto durante 3 dias e 3 noites, e ele reaparece com o corpo completamente reconstruído. Não. Eu acredito na ressurreição do espírito, no corpo físico não. Então, isso está colocado inclusive nos livros de André Luiz. O que aconteceu com ele foi a materialização durante 40 dias. Bem, Maria, não me toques, ainda não estou preparado para o Pai. É proibido tocar na entidade materializada, a não ser em condições extremas, muito calculadas e programadas. Isso ao longo de 40 anos que eu participei de tais encontros, só aconteceu uma vez. A entidade me autorizou a tocá-lo. Olha, um médico, Frederic von Stein, segure meu braço e comprima, foi lhe dado uma oportunidade de você ter mais aprendizado. Eu peguei o corpo da entidade, o braço, e comecei a comprimir. A impressão que eu tinha é que eu estava apertando um rolo de papel celofane, quase a ponto dos meus dedos se unirem, com medo de prejudicar a entidade, o médium, não é? Soltei a entidade, ela entrou dentro da cabine e se desmaterializou. Que corpo era esse? Que ciência é essa? Tem esqueleto? Tem. A gente escutava o tiritar das articulações quando a entidade passava perto de nós. Eu escutava o arfar difícil da respiração. Jesus com seus discípulos comiam um peixe assado. Então até o sistema digestivo com ele se materializa. Dá para você compreender que ciência é essa? Não. Estamos no empirismo. Sabemos o que acontece, mas não sabemos como acontece. Tamanha é a importância dessa fenomenologia que eu considero que sem ela não existiria nem o cristianismo. Nem o cristianismo existiria. Aqui eu volto. Isso. Olha só, Tomé, encosta outra coisa.
se é assim proibido tocar, alguma coisa muito assim programada aconteceu para que Tomé tocasse no corpo dele materializado. E ainda sentindo as chagas da pregação na cruz. Bom, o importante é eu salientar que essa é a mais importante passagem evangélica. Se isso não tivesse acontecido, opinião pessoal, acho que tudo que ele pregou e ensinou teria ido para o túmulo com ele. Então essa é a maior passagem, mais importante evangélica. Tudo é muito importante, mas me parece que essa é a mais importante de todas. Bem, Saulo, o maior perseguidor dos cristãos, Então, de uma hora para outra, ele se transforma na maior figura do cristianismo, só ultrapassada pelo próprio Jesus. O que aconteceu? Viu Jesus materializado. E a luminosidade do corpo de Jesus foi tamanha que ele ficou cego. Depois Ananias o curou, certo? Através de passos magnéticos. Bem, os 3 que estavam com ele na estrada de Damasco também viram clarão. Não viram Jesus materializado, só ele viu. Então, o que eu estou colocando? Se não tivesse acontecido um fenômeno de teletransporte, de materialização do próprio Jesus para Saulo, ele não teria se tornado Paulo. O maior símbolo do cristianismo, hein? Só ultrapassado pelo próprio Jesus. E agora eu vou voltar 2000 anos com vocês. Aliás, eu vou voltar e vocês vão refletir comigo, tá bem? Vamos voltar. Estou eu aí. Cheguei da Itália, fui lá fazer uma visita, como já tinha feito antigamente, em outra viagem ao Coliseu. Aí eu vou raciocinar com vocês. Olha, eu estou há 2000 anos lá em Roma, tá? Agora eu escutei 2 pregadores, um tal Pedro e um tal Paulo falando. Cara, eles me influenciaram tanto, eles me tocaram tanto na minha consciência, que eu me tornei cristão. Ah, é? Souberam que eu sou cristão, né? Me prenderam. E fui levado ao interrogatório. Escuta aqui, cara. É cristão? Sou. Por quê? Olha, eu escutei 2 pregadores falarem e eles me tocaram profundamente. Ah, sim. E você sabe que o cristianismo é proibido no Império Romano? Sei. E você vai continuar sendo cristão? Vou. Ah, é? Sabe o que nós vamos fazer com você? Nós vamos enxovalhar você com sangue de ovelha, tá certo? E sabe onde é que nós vamos colocar você? Onde? Nessa arena aí, no Coliseu. Sabe quem está te esperando? Quem? Leões famintos. Ah, não. Então eu não sou mais cristão. Então, diante dessa ameaça, o que fez esses primeiros cristãos serem tomados de tamanha coragem para se entregarem até a feras? Somente a palavra dos pregadores? Ou eles também viram, como eu vi, os fenômenos de materializações, os fenômenos de ectoplasmia? Isso está dito até no livro do André Luiz. Eles ouviram a voz direta em Antioquia. Então, se eles viram o que eu acho que eu também vi, me fica mais ou menos demonstrado de onde tiraram tamanha coragem. Eu acho que eu tive alguma coragem para escrever o que eu escrevo. Uma pergunta que sempre me fazem: como é que você fica perante seus colegas? Você não fica com medo de ser chamado de maluco, não? Não, porque eu tenho currículo. Eu sou formado como cirurgião há 50 anos. Dou aula em 2 faculdades. Sou membro emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, tive curso de formação de cirurgia do câncer no Centro Leão Berrard de Cancerologia, em Lyon. Tenho título de mestrado em cirurgia gastroenterológica. Ah, sim. Aí começam a me olhar com mais curiosidade e também me escutam melhor. Deixa eu ver o que esse camarada escreve e o que esse cara fala, porque ele não pode ser maluco. Se ele fosse maluco, ele não seria filha, não era um cirurgião. Certo? Então, está aí para mim bem claro, diante de tudo que eu vi, de onde que eles tiraram tamanha coragem. Estão percebendo a importância da fenomenologia, da ectoplasmia, para a história da humanidade, para o cristianismo? Então, na hora que eu vi o que eu estava vendo, chegou um momento que eu fiquei tão assim esmagado com as revelações que eu achei que eu tinha que botar em público. A todos os interessados, a classe a qual pertence, onde 80% não conseguem acreditar em nada além da matéria tangível,
e principalmente também aos jovens, com essa inteligência mais evoluída que a minha. É possível a comunicação com mortos, digamos, assassinados, através da tipologia ectoplasmática? Sim, até onde eu percebo. Os tribunais do futuro assassinados poderão se materializar e revelar tudo o que aconteceu. Não vai estar de testemunha. Eles mesmos vão revelar o que aconteceu com eles. Por que eu estou querendo dizer? Porque isso já aconteceu no passado. Na aldeia de Edgefield, por exemplo, condado de Wayne, estado de Nova York, nos Estados Unidos, em 1848. Uma família, Fox, né, em que as filhas, crianças, eram médios de efeitos físicos. E através da ectoplasmia, da energia dela desprendida, um mascate que foi assassinado pela família na mesma casa, antes da família Fox for lá habitar, começou a informar através da tipologia onde estava o seu corpo. Então isso não pode acontecer nos tribunais do futuro? Claro que pode, já aconteceu no passado. Então aí eu estou colocando, olha, nos tribunais do futuro vai poder haver materializações de espíritos assassinados, vai poder haver o teletransporte de armas. Isso aconteceu no Lar de Frei Luís. Então eu coloco que será possível sim. É possível a materialização de assassinatos através da ectoplasmia? Sim. Aconteceu aonde? Na Inglaterra, durante a Segunda Guerra Mundial. Aí está, Cruzador Ruth, fundado em 1941 pelo Coração de Bismarck. 1415 mortos. Só sobraram 3 marinheiros vivos. Outro, Coração de Barham, afundado também em 1941 por submarino alemão. 862 mortos. 440 sobreviveram. Quer dizer, o dobro morreu. O que aconteceu? O governo britânico está respondendo a essas tragédias do povo britânico. Muito sacrificado com os bombardeios dos aviões nazistas. E através de uma médium de efeitos físicos, chamada Ellen Duncan, marinheiros que tinham perecido nesses navios estavam se materializando e revelando tudo o que aconteceu. Quando o governo soube disso, o que é que fez? Organizou um grupo de policiais disfarçados, entraram dentro de uma dessas materializações e tentaram prender a entidade materializada. Ela se desfez na mão dos policiais e o ectoplasma voltou violentamente ao corpo de Ellen Duncan e ela quase morreu vomitando sangue. Vejam a sina desses homens e mulheres dito médios de efeitos físicos. Foi levada a julgamento, julgada e condenada por bruxaria, com base em uma lei do século XVIII contra a feitiçaria. Quando ela estava sendo julgada, o advogado fez a seguinte sugestão: Excelência, o senhor permite que nós montemos uma reunião de ectoplasmia aqui para que o senhor veja o que acontece com essa sensitiva? Resposta do juiz: não, porque eu não vou transformar o meu tribunal num circo. E ela foi condenada. Ele só foi liberada depois que a guerra terminou e voltou a ter reuniões. Novamente, policiais ingressaram disfarçados, tentaram novamente pegar a entidade e aconteceu o que aconteceu durante a Primeira e a Segunda Guerra. E o que aconteceu com a Ellen Duncan? Alguns dias depois, ela morreu. Vejam a sina desses homens e mulheres ditos médiums de efeitos físicos. Aqui nós estamos vendo um desses espíritos teletransportados e materializados através da mediunidade de Ellen Duncan. Nós estamos vendo agora que um espírito masculino materializado às custas da ectoplasmia de uma médium feminina. Bem, acusada e condenada como feiticeira por violar a lei contra a bruxaria de 1735, do século XVIII. Bom, é possível a recuperação para a ectoplasmia de armas utilizadas em assassinatos? Sim. Por que eu estou dizendo que sim? Porque no Frei Luís, em várias reuniões, foram teletransportadas e materializadas armas, punhais, adagas, espadas, garruchas, armas antigas. Isso para um colecionador de armas seria um tesouro. Então, se isso aconteceu, essas espadas foram teletransportadas e materializadas. Foram teletransportadas e materializadas, inclusive garruchas. Estão fotografadas, tudo está colocado no livro do nosso presidente Luiz da Rocha Lima, que foi quem fundou o Lar de Frei Luís, no seu livro Memórias de um Presidente de Trabalho. Bom, eu acho que isso caberia aqui. Todo mundo sabe quem é, né? Sim.
Até hoje as armas não foram encontradas. Por quê? Foram lançadas na Baía de Guanabara. E se pela manipulação inteligente, controlada da energia ectoplasmática, essas armas fossem recuperadas? Se isso aconteceu no lado Frei Luís, vai poder acontecer nos tribunais futuros? Convicções inabaláveis diante de tudo que eu vi. Como essa fenomenologia será aproveitada pela justiça do futuro? Até onde percebo, a lei utilizará poderosos médiums dotados de ultrassentidos e saberão manipular sob forma controlada as imensas energias extrafísicas como as ectoplasmáticas que todos possuímos. Todos possuímos. Cada um desses corpos aqui tem 7 octilhões de átomos. Quantos elétrons estão girando em torno de 7 octilhões de átomos? Qual a energia necessária para que esses elétrons girem em torno dos núcleos? E se nós colocarmos isso em cálculos? Eu coloquei, agora não foi eu que coloquei, pedi amigos físicos que fizessem isso para mim. E fizeram. Eles mesmos ficaram surpreendidos. Olha, a energia no teu corpo corresponde a uma bomba de hidrogênio. E essa bomba de hidrogênio corresponde a 1000 bombas das que foram lançadas na cidade de Hiroshima durante a Segunda Guerra Mundial. Claro que eu saberia como acalmar o mar e o vento, pelo menos volta de onde eu estivesse, se eu soubesse como manipular tamanha quantidade de energia. E eu só estou falando das energias físicas, não estou falando das extrafísicas. Me parece que são as palavras de Jesus: vós todos sois deuses. Aqueles que acreditarem em mim farão as mesmas obras que eu faço e outras maiores ainda. Agora, isso é uma brincadeira diante da manipulação da energia que ele utilizou, evidentemente com as legiões de espíritos sob seu comando, para organizar um planeta como o nosso, há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Então Jesus, há 4 bilhões e 500 milhões de anos, já era Jesus. Bem, quais as principais evidências empíricas? Entenda o empirismo, aquilo que você vê acontecer, mas não sabe como acontece. Aquilo que você vê acontecer e você não tem como ainda repetir em ambiente de laboratório. Isso é empirismo. Quais as principais evidências empíricas para a sobrevivência da consciência após a morte do corpo físico? Lembranças sugestivas de reencarnações, experiências quase-mortes, mediunidade, e aqui ultrapassa tudo isso, os fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos. Se não existe morte, por que a pena capital? Para que tu vai condenar alguém à morte se não existe morte? Tu vai desalgemar o cara do corpo, como nós estamos algemados, encarnados, certo? Aqueles que decretam a sentença e aqueles que a executam não são também assassinos perante a lei divina? Claro que são. Olha o que eu vou mostrar para vocês. Elizabeth Sennett foi assassinada em 18 de março de 1988. Ali estão os 3 assassinos. Quem encomendou o assassinato? O marido. E o que o marido era? Pastor. Quando prenderam os 3 assassinos e perceberam que o marido estava envolvido, ele, sabendo que estava sob suspeita, se suicidou. Os 3 foram levados a julgamento e todos os 3 condenados. O primeiro, condenado à prisão perpétua, eu não tenho a imagem dele, morreu de câncer na prisão. O segundo, condenado à morte. Como? Uma injeção de uma substância letal endovenosa. O terceiro também. Só que o terceiro, eles não conseguiram encontrar veia. Olha, não temos veia para injetar a substância letal. Bom, ele está condenado à morte. O que nós vamos fazer? Não tem problema não. Vamos fazer o seguinte: vamos botar uma máscara na cabeça dele, ele amarrado numa cadeira, e vamos sufocá-lo com nitrogênio. E foi isso que fizeram. Sabe quanto tempo demorou a sufocação? 21 minutos. Então, durante 21 minutos, ele ficou sendo sufocado. Agora, quem decretou essa pena e quem a executou não são assassinos? Perante as leis divinas, como é que eles se apresentarão quando ultrapassarem a fronteira da morte pela desencarnação? Estão percebendo a importância do que é trazido pelo Espiritismo kardecista cristão? Essa importância nas bases científicas. Aqui está para mim, estou sendo muito cuidadoso, hein? Opinião pessoal, a salvação da humanidade. A aproximação das religiões com a ciência. E a ciência comprovando que tudo que as religiões pregam é verdade.
Não seria melhor mantê-los então afastados da sociedade e educá-los sobre o elemento material e o elemento espiritual? Claro que você tem que afastar essas pessoas da sociedade. Agora não adianta matar, ele não vai morrer, vai continuar vivo. Mas podem, pelo menos podem ser submetidos a alguma tentativa de educação. Principalmente na hora que essas verdades trazidas pelo kardecismo permearem todo o planeta. A lei de causa e efeito e a reencarnação, sendo comprovadas pela ciência, serão consideradas pela lei dos homens em suas decisões. Não tem saída. Você pode plantar o que tu quiser, mas a colheita é obrigatória. Isso está em todo o meu livro. Faça o curso da medicina, a medicina mediúnica do futuro. Nós, como médicos, estamos tratando um grande número de doenças somente pelos efeitos. Não sabemos as causas. E as causas estão no comportamento equivocado de vidas passadas. E aí eu impregno o meu perispírito com impurezas e deformações, que muitas vezes vão precisar de corpos físicos no futuro, que através de doenças como câncer, funcionem como aspiradores das impurezas e corretivo das deformações do perispírito que eu causei, e não Deus. Aí um professor meu me procurou, eu estou preocupado com o quê? Preocupado porque você diz que o câncer, por exemplo, funciona como um corretivo do espírito, que é imortal, e um aspirador das impurezas. Sim, professor. Paulo César. Então, o espírito é imortal, o corpo físico não. E o câncer funciona como aspirador das impurezas? Ué, então por que você, como cirurgião oncológico, opera seus pacientes? Por que tu não deixa o câncer continuar limpando o espírito, que é imortal? Professor, eu como médico não sei até onde deve ir o sofrimento de ninguém. Eu acho que eu tenho que fazer tudo que tiver ao meu alcance para curar, aliviar e consolar. Porque o tal Deus age nas suas criaturas através das criaturas. Agora entendi. Tudo bem. Todo mundo sabe quem é, né? Por cá, olha o que eu vou colocar. Eu vi algumas das coincidências colocadas no livro chamado Kennedy e o Homem Artificial. No livro Kennedy e o Homem Artificial. E aí a curiosidade científica, que é o nosso denominador comum, me impulsionou a procurar mais. Coincidências entre Abraham Lincoln e Kennedy. Lincoln sucedeu um Johnson, nascido no Sul em 1808. Kennedy também foi sucedido por um Johnson, nascido no Sul em 1908. 100 anos exatos depois. Ambos foram segundos filhos. Ambos foram filhos de famílias britânicas colonizadas por Massachusetts. Lincoln foi eleito em 1846, Kennedy em 1946, para o Congresso, 100 anos depois. Lincoln, em 1856, como senador, foi eleito vice-presidente da República. Kennedy, como senador, em 1956, 100 anos depois também. Lincoln, em 1860, foi eleito presidente. Kennedy, 1960, também. Tudo coincidindo. O conselheiro de Lincoln se chamava William Graham. O conselheiro de Kennedy, William Graham. O nome de Lincoln tem 7 letras. Kennedy também. A esposa de Lincoln perdeu um filho quando estava na Casa Branca. A esposa de Kennedy também. Ambos foram assassinados principalmente por defenderem os negros. Ambos foram assassinados ao lado de suas esposas. Ambos receberam projéteis de arma de fogo na cabeça em uma sexta-feira. Lincoln foi morto no Teatro Ford e Kennedy num carro da marca Ford modelo Lincoln. Nossa! É muita coisa. Será que eu estaria exagerando, então, diante de todas essas coincidências? Estou colocando só algumas, no livro tem mais. Será que eu estaria exagerando em colocar que o Kennedy seria uma reencarnação de John Wilkes Booth, o assassinato de Abraham Lincoln? Estão percebendo? Sendo isso verdade, o que acontecerá com aqueles que assassinaram Kennedy nas próximas encarnações? Estão percebendo em que se baseia esse livro? Olha o título, hein? Justiça e Ectoplasmia. Tudo que eu ver, eu vou tentar tocar a consciência dos homens da lei, tentar tocar a curiosidade deles também científica, como a nossa como médicos. Tá? Bem, e aí o que acontece? Já caminhando para o término, hein? Focado.
nós fomos convidados a participar de um podcast. Então nós fomos entrevistados por essa colega, Miriam, médica, durante quase 1h30. Bem, e aí, quem é a Miriam? Quem ela tem como esposo? Um médico de efeitos físicos desenvolvido no lado de Frei Luís, atuante também num outro grupo chamado Padre Pio, Nelson Soares. Haviam 2 técnicos no, como chama? No estúdio. 2 técnicos, mas eu, Miriam e seu marido, médium, 5 pessoas. Depois que terminou a apresentação, o Nelson se reuniu conosco, nós estávamos comentando, sentados conversando, ele falou assim, olha, quando vocês estavam conversando, eu tive algumas visões, algumas vidências. É mesmo, Nelson? É. Eu acho que é importante que vocês saibam. Sei, o que você viu? Ao seu lado estava seu pai, Eduardo Couto, estava João Pedro, o médico, líder da falange médica de Frei Luís, do lado de Frei Luís. Estava um outro médico, Charles Pierre, que se manifestava inclusive materializado através do Nelson. Estava Luiz da Rocha Lima, presidente e fundador do Lar de Frei Luís, e André Luiz. E todos eles muito atentos, muito satisfeitos, muito assim, felizes pelo trabalho que você está fazendo. Agora tem outra coisa, isso não estava restrito a esse ambiente, não. Havia um auditório imenso, repleto, isso pode estar acontecendo agora, um auditório imenso, repleto de homens da lei, assistindo tudo que você estava falando. Sim. Agora, eu vi mais. Frei Luís também estava presente. E ao lado dele estava uma outra entidade ligada à lei humana em vidas passadas. Se houver algum homem da lei aqui, certamente sabe quem é. Francisco Cavalcante Pontes de Miranda. Nenhum dos 5 que estava naquele estúdio já tinha ouvido falar nele. Então, o que nós fizemos? Abrimos o Google e fomos ver quem é. Um dos maiores juristas do Brasil. Sua ampla obra pioneira em vários setores era caracterizada por um volume de proporções únicas na jurisprudência nacional, pouco frequente mesmo na literatura universal. Debruçou-se por todos os ramos das ciências jurídicas e escreveu um monumental tratado de direito privado com 60 volumes e mais de 30.000 páginas. É considerado o parecerista mais citado da literatura jurídica brasileira, responsável por introduzir inúmeros métodos e concepções novas em diversos ramos dessa ciência. Tornou-se membro da Academia Brasileira de Letras em 1979, pouco antes do seu falecimento, aos 87 anos. Nenhum dos 5 que ali estavam presentes tinha ouvido falar nessa pessoa. E ele aparece. Bom, o que eu acho que nós temos que fazer como espíritas, ou como em tentativa de sermos espíritas, é refletirmos sobre tudo isso que aconteceu. Por que eu fui tocado na mente lá na OAB, com a presença do Sporcart? Poxa, eu acho que eu tenho que escrever alguma coisa, assim como eu escrevi com a medicina, também relacionada com a justiça, diante de tudo que eu vi e o que pode acontecer no futuro. Então, aí está o 10º livro. Aqueles que se interessarem pelo assunto e gostarem, eu sugiro que presenteiem algum conhecido ligado à lei com esse livro. Agora, já na contracapa, eu coloco o seguinte: a convicção inabalável que eu tenho de que continuarei sendo médico ou profissional da saúde, como André Luiz, quando desencarnou, trabalhando em hospitais, eu acho que os homens da lei também. Porque muitos de nós, ao desencarnarmos, seremos colocados sob alguma avaliação jurídica.
alguma avaliação jurídica será colocada. Então, eu acho que eles também têm uma ampla estrada a percorrer depois da desencarnação. E aí estão as três figuras que muito me impressionam, né? Frei Luís da Rocha Lima. Eu assisti esse filme Irmão Sol, Irmão Lua há muitos anos atrás. Ninguém aqui ainda tinha nascido. Ah, já. Ninguém aqui ainda ninguém tinha nascido. Então, só tem criança aqui. E são eles que me influenciam profundamente em tudo que eu faço. Frei Luís, Francisco de Assis e Luís da Rocha Lima. E coloco, evidentemente, como sempre faço, a figura de Maria Santíssima em agradecimento, a gentileza, a presença, a honra de estar aqui, divulgando alguns dos nossos conhecimentos, né? É um grão de poeira em uma praia, ainda tem muito a aprender. Agora, qual é o problema? Como é que vai estar meu conhecimento daqui a 100 mil anos? E daqui a 100 milhões de anos? E daqui a 100 bilhões de anos? E daqui a 100 trilhões de anos? Nós vamos viver para sempre. Eu já devo ter colocado isso aqui, olha, vamos acumular tamanho conhecimento, embasado em sabedoria, e nos sentiremos cada vez mais felizes, porque vamos cada vez melhor praticar o amor. Em prol do semelhante e em prol de quem? Da natureza do planeta que nós habitamos, que está sendo devastada, não é? As florestas estão sendo incendiadas. Como é que vai ficar a vida daqueles que vieram depois de nós? Então, o que faço? Coloco a minha confiança em quem? Num Cristo planetário, Jesus, que nos comanda 4 bilhões e 500 milhões de anos. Ele vai deixar o planeta desaparecer? Não. As soluções virão através de espíritos que encarnarão em corpos semelhantes aos nossos e trarão as soluções que nós tanto esperamos. As soluções políticas, as soluções sociais, as soluções científicas. E isso aconteceu em toda a história da humanidade. Em toda a história da humanidade isso aconteceu. E sempre as palavras que eu deixo em agradecimento através da Maria Santíssima. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo, se não for a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida, dos seus dons mais supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, ó Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da unidade. Dentre as mulheres, sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Que assim sejas para sempre, ó divina soberana, o refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampare e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Graças a Deus e muito obrigado. Nós temos pelo menos mais uns 5 minutinhos aqui para quem quiser fazer alguma pergunta. Querido Paulo, quem quer perguntar? Paulo, como é que está sendo a recepção no meio jurídico? Não dos colegas da casa, mas como é que você está percebendo isso? Enquanto o pessoal vai se animando um pouquinho, nós queremos, eu já preciso comprar 3 livros, né? Um para mim, um para o irmão, um para a filha. Né? Bom, nós lançamos esse livro no dia 13 de outubro. Em 1 hora venderam mais de 200 livros. E foram editados, como nessa primeira edição, 1000 livros. E até onde eu percebo, eles já estão aí chegando ao final. Então, eu acho que alguma coisa estava programada. Isso também foi captado por uma mensagem através de uma médium lá do Frei Luís,
ela não sabia que eu estava escrevendo, porque nem, ela não tinha pensado em escrever, mas ela falou, olha, parece que está programado um 10º livro que vai ter uma repercussão importante. Então, quer dizer, se a OAB está interessada, né, quer que eu lance esse livro, que eu fale sobre esse livro na Ordem dos Advogados do Brasil, alguma coisa está projetada, está programada e vai acontecer, eu não sei até onde vai. Mas isso, o que é isso? Sementes que nós estamos jogando. O mundo inteiro, não estou dizendo o mundo inteiro, mas para onde eu fui? Eu fui para a Itália, eu fui para a França, eu fui para Portugal, eu fui para os Estados Unidos. E claro que eu tive contato com grupos espíritas. Quem é que comanda esses grupos espíritas? Brasileiros. Então nós estamos do coração do mundo, é a pátria do Evangelho. Certo? Quando eu falei lá em Paris, eu perguntei à presidente do grupo brasileira, quantos centros espíritas tem em Paris? 6. Foi lá que começou, na França. Nós temos aqui 6 grupos espíritas em cada rua. Lá eles têm 6 em Paris inteiro. Claro que tem alguma ação assim do catolicismo. Mas isso não me preocupa mais. O maior centro espírita do Rio de Janeiro é o Lar de Frei Luís. E o maior centro espírita do Rio de Janeiro é comandado pela entidade católica. Nós aqui nos dividimos. Então não existe o tal Deus, o tal Criador, nem para o nosso Cristo planetário, essas divisões. Não tem preocupação. Vou deixar o tempo. Nós vamos ver tudo isso acontecer. Essas verdades permearem o planeta inteiro, inclusive com o embassamento científico. Aí acabou. Aí se você é palestino, você pode nascer judeu. Se você é israelita, você pode nascer palestino. Você pode nascer negro, amarelo, mestiço. Eu posso nascer em qualquer regime de governo, em qualquer família, em qualquer corrente religiosa. Então não me desculpe por quê? Porque a reencarnação é uma verdade, cara. Então está aí a salvação da humanidade. E será salva? Nenhuma das minhas ovelhas será perdida. Quantas ovelhas ele tem? 22 bilhões. É claro que eu estou depositando a minha confiança nele. Agora, o que me levou a essa convicção, a essa fé, vamos dizer assim, raciocinada, foi o que eu vi. Então vocês estão olhando para quem? Para o Tomé Moderno. Que eu acreditei é porque eu vi. Conversar com médicos desencarnados, escutar eles conversando em outras línguas com outras entidades desconhecidas do médium, pelo fenômeno, por exemplo, da voz direta, ver uma entidade materializada conversando em inglês com outra entidade que eu não via, mas ouvia a voz. Quantos médicos viram isso acontecer? Eu tenho ou não tenho a obrigação de colocar isso em público? Vou guardar isso para mim? Não. Vou tentar alcançar todos que eu puder. Aí você começa a acontecer o seguinte, você é procurado sorrateiramente por colegas. Aí revela a você coisas que ele não tem coragem de falar em público. Ó, Paulo César, esse cara trabalha, esse que eu estou citando, trabalha comigo há mais de 40 anos, cirurgião. Eu estava de plantão no Cardoso Fonte, deu entrada o filho do médico, contínuo no tórax, com a bala encostada no coração, e sob meus cuidados o coração parou. Eu fiquei 40 minutos massageando, o coração não voltou. Aí decidi parar. Sabe que quando eu decidi parar, nitidamente alguém falou no meu ouvido, continua? Eu continuei, salvei o rapaz. Trabalha comigo 40 anos. Aí vê esse trabalho que a gente está fazendo, começa a ter coragem, pelo menos sorrateiramente, de conversar com você. Isso acontece com todo médico. Nós não temos a coragem de revelar. Tá. Se o pessoal aí aproveita para perguntar também. Não, eu estou estimulando as pessoas a também perguntarem e aproveitando a oportunidade, né? Tem aqui, Bárbara, tem uma pergunta aqui. Tá, eu vou fazer a minha. Eu queria saber o seguinte, atualmente a Anne Carioca está coletando alguns registros de pessoas que relatam o que a gente poderia chamar, o que a ciência está chamando de cura anômala, né? Que seria um caso de cura muito improvavelmente aconteceria por meio do tratamento e que a pessoa se curou e diz que teve um tratamento espiritual, passou por uma cirurgia e tem exames comprovando. E aí, coincidentemente, a gente sabe que não existe,
também sabemos que já tem pesquisadores já buscando esses dados, né? A pergunta é, quando você fala de ciência, né? A ciência demonstrar, você acha que é possível a gente conseguir esses dados? Sim. Né? Então, pessoas que têm exames pré e pós, a importância também dos médicos saírem do sorrateiramente e auxiliarem nisso. Isso já está acontecendo, Bárbara. Isso. E se você tem algum relato, alguma história para contar nesse sentido? Eu? Que tenha um exame e que a gente possa. E se você está disposto, e se isso vai. Você só vai contar da válvula mitral. Então, isso. Não conhece, não vou repetir. Então, essa história. Essas histórias. Tem as histórias que a gente tem o exame, porque todos nós aqui sabemos que acontece e vivemos isso. Mas do ponto de vista da ciência mesmo, você acha que vai ser possível, que a gente tem dados suficiente, visto todos os casos que você trouxe, para mostrar um exame, uma ressonância pré e pós, um caso desse que não seja justificado? Você acha que a gente consegue coletar esses dados? Pensando naqueles que não são espíritas, pensando para o mundo, né? Não tenho nenhuma dúvida de que isso vai acontecer, é só questão de tempo. Alguns grupos já estão fazendo isso. Há um colega, um psicanalista lá em São Paulo, São José do Rio Preto, chamado Sérgio Cherche. Aqueles que quiserem, que se sentirem interessados, esse Sérgio Cherche estuda o nosso livro A Face Oculta da Medicina, página por página, todo domingo às 7 horas da noite. E já tem mais de 700 pessoas participando junto com ele. Página por página. E ele está fazendo exatamente o trabalho, através do grupo dele, lá em São José do Rio Preto, que você está perguntando. Inclusive com atendimento à distância. Eles estão documentando tudo. Existem outros grupos também já estudando o ectoplasma. Evidentemente, nós não temos o ectoplasma na nossa mão para colocarmos em laboratório. Aconteceu no passado? Aconteceu. Parte do ectoplasma foi retido antes de voltar ao médium e levado para estudo laboratorial. Presença de proteínas, algumas proteínas, presença de restos celulares, cloreto de sódio e mais nada. Estamos ainda no início de um túnel, já estamos vendo a luz lá no fundo, certo? Mas não sabemos qual é a composição do ectoplasma. Agora, isso que você está colocando é só questão de tempo. Agora, o que aconteceu com o Pasteur quando ele revelou que poderia proteger humanos e animais, colocando em humanos e animais os mesmos micro-organismos causadores das doenças que ele estava querendo defender? O cara foi chamado de maluco. O cara é maluco, ele está querendo proteger humanos e animais, injetando nesses humanos e animais os mesmos micro-organismos causadores das doenças que ele quer proteger. Esse cara é maluco. Mas isso aconteceu em toda a história. E vai continuar, à medida que nós fomos evoluindo como humanidade, já estamos numa evolução de subida de degrau, planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Claro que isso vai acontecer. Vai existir o mal ainda no planeta de regeneração? Vai, mas ele será suplantado pelo bem. Exatamente o contrário do que está acontecendo hoje. O mal está suplantando o bem. Aqueles que persistiram no comportamento equivocado não vão poder ficar por aqui não. E tamanha é a deformação do seu perispírito que não caberá no corpo humano e quase não. Não vai chegar sério. Inclusive, a dúvida que eu tinha acabou de ser respondida sobre quando o ectoplasma sai do médium, o que ele leva? O professor acabou de me responder, eu até agradeço. Agora, por que ele sai? Por que ele sai com mais facilidade desses médios e não de nós? Sim, hoje nós chegamos a ficar, o Rocha Lima, na época, ele chegou a calcular a soma do peso de quem entrava na reunião com a soma do peso de quem saía. Uma perda de 1,5 kg a 2 kg do total. Então, mais ou menos, mais uma vez, nós estamos vendo o quê? Transformação de matéria em energia. E depois a transformação de energia em matéria. Agora, por que esse ectoplasma dessas entidades, aliás, desses médicos, se exterioriza com facilidade e nós não? Até onde eu percebo, eu sou torturado pela curiosidade científica, a ponto de ser advertido por entidades materializadas. Meu Deus, o que eu estou vendo? Um ser iluminado,
parece que está flutuando alguns centímetros do chão, cuidando de enfermos. Pô, será que eles não sabem que eu sou médico? Por que não vem conversar comigo? Eu estava saindo da faculdade de medicina. Já imaginaram um recém-formado vendo isso acontecer? Tu pensa que tu vai modificar o mundo, tu vai verticalizar o eixo, vai mudar a humanidade. Aí, com aquele olhar de curiosidade, pela primeira vez, uma dessas entidades veio falar comigo. O próprio Frederico estava no 5º leito, a distância minha. Se volta na minha direção e caminha. Chega perante a mim, e pela primeira vez eu ouvi a voz de uma entidade materializada, que de longe lembrava a voz do médium. Paulo César, se você continuar com seu olhar de curiosidade sobre mim, serei obrigado a interromper o atendimento aos enfermos. Então, eu, como pensamento, estava prejudicando o atendimento aos enfermos. Por quê? Porque pensamento é energia. Nós também temos átomos nos nossos pensamentos. Tanto que isso é possível que determinados sensitivos, como uma médium chamada Nina Kulagina na Rússia, conseguem, com a força do pensamento, movimentar pedacinhos de papel e fósforo. Se ela consegue movimentar, pensamento é energia. E já falei aqui. O que eu digo para você? Está me vendo pela primeira vez? Já me viu aqui? O que eu falei para você quando eu vim aqui sobre a energia mental? Depois da de Deus, qual é a força mais poderosa? Fala alto. Vou falar pela última vez. Se tu esquecer, vou mandar meu advogado te ligar. Ô amigas, pode falar você. Você está falando de ectoplasma materializado, mas não significa... Estou falando de entidade materializada. Tá, mas nós encarnados também podemos falar de ectoplasma. Sim, certo? mas aí eu vou chegar até lá. Você Eu tocou no assunto. tive uma experiência. Hã? Eu tive uma experiência dessa com a minha mãe. Ah, é possível. Eu A ectoplasma está em todo mundo. estava iniciando no espiritismo, não sabia o que era ectoplasma na época. Isso há 11 a 12 anos atrás. E minha mãe morava de fora, foi fazer uma cirurgia aberta cardíaca. E eu e minha irmã estávamos no hospital, aguardando. As chances de sobreviver eram 70%. Quando o médico saiu da cirurgia, ele falou com a gente, olha, tudo bem, a gente tem que esperar tantas 72 horas, sei lá, mas ela vai passar por aqui com o anestesista, vocês conversam com o anestesista. Tudo bem. Aí saiu e ele subiu, foi para uma outra sala, toda envidraçada. Era um CTI, né? CNT5, acho que era CTI. E eu estava de costas dentro dessa porta de vidro, conversando com a minha irmã. Quando eu senti, parecia que o sangue tinha saído de dentro de mim. Eu sentia assim, uma coisa saindo inteira de dentro de mim. Aí eu falei, mamãe, está piorando. Quando eu virei, os médicos estavam no braço, as enfermeiras correndo. E os médicos olhando para o monitor. E ela estava tendo um AVC pós-cirúrgico. Naquele momento. Felizmente sobreviveu, ela morreu um ano depois. E eu não sabia, aí eu cheguei no mar, conversei com uma pessoa, a Kátia, até não está aqui mais. O que tinha acontecido aqui? Por que eu tinha sentido aquilo? Ela falou assim, você doou uma quantidade absurda de ectoplasma. Não sei se isso corresponde à realidade, eu não. E aí, a sua mãe saiu bem? Sobreviveu, ela faleceu um ano depois de outra coisa. Bem, o ectoplasma vai ser utilizado pelos médicos do futuro. Aí o título do meu livro, A Medicina Mediúnica do Futuro. Bom, duas coisas. Primeiro, responder aqui a minha menina. Lembrar você, a segunda energia mais poderosa do multiverso é a da prece da mãe pelos filhos. Só é ultrapassada pela energia de Deus, o Criador, tá? Segundo Emmanuel, a prece da mãe pelos filhos arromba as portas do céu, nada seguro. E a diferença entre esses médios de efeitos físicos raríssimos em toda a história da humanidade de nós, qual é? Até onde eu percebo um envoltório fluídico chamado tela búdica, que impede que nós sintamos o toque dos espíritos que estão. Desses indivíduos, a tela búdica é mais delgada e fenestrada, por isso o ectoplasma dele se extravasa com mais facilidade, principalmente pelos orifícios naturais da boca, do corpo.
principalmente boca, nariz e ouvido. Então, eu acho que o que saiu da boca de Jesus quando ele curou um cego não foi saliva, ele não cuspiu na terra. O que saiu pela boca dele foi ectoplasma. Agora, com o conhecimento científico que ele tinha, ele conseguiu, e que ele tem, ele conseguiu teletransportar células do perispírito para o olho do cérebro, o olho físico, e curou o cérebro. Médicos no futuro vão poder fazer isso? Vamos. Nós vamos aprender para sempre. Vamos saber tudo isso. Agora, esse problema na tela búdica, para os médiums de espírito, é um negócio meio delicado. Por quê? Geralmente são espíritos altamente endividados com a vida passada. Equívocos cometidos em vidas passadas. E são sempre vigiados, não é? Acompanhados por entidades vingadoras. Do nada, eles sentem bofetões, bofetadas, eles sentem beliscões, puxões de cabelo, socos e pontapés. Era isso que eu vi acontecendo lá de Frei Luís. Veja a sina desses homens e mulheres. Geralmente tem um sinal de vida na encarnação violenta. O nosso médium Gilberto Arruda, lá de Frei Luís, teve a sua casa no dia 19 de junho de 2015, invadida, foi torturado e assassinado. Um desses espíritos lá no Nordeste foi assassinado pelo caseiro, o caseiro depois nem se lembrava do que tinha feito. O Arigó nós sabemos que foi um acidente terrível, certo? Mas são indivíduos extremamente importantes ao longo da história da nossa humanidade. São fenômenos que, até onde eu percebo, vão se tornar comum à medida que nós evoluímos com uma melhoria da nossa psicosfera. É uma psicosfera extremamente densa, um planeta onde 2 dos maiores comércios são de armas e de drogas, onde são praticados mais de 100 milhões de abortos criminosos por ano. Então, só a última guerra ceifou mais de 60 milhões de vidas, sem falar na viuvez, na orfandade, nas deficiências físicas e assim por diante. Nós estamos vendo a ameaça de uma bomba atômica no século XXI. Então, como é que tal fenomenologia pode acontecer num país que está com essa psicosfera, num mundo com essa psicosfera? O que um terrorista não faria com as energias físicas e extrafísicas se ele as dominasse? Então, não chegou o momento. Em relação aos médicos, eles estão mostrando o que será a medicina mediúnica do futuro. E me parece que a justiça terá muito assim enriquecida com as informações trazidas pelo conhecimento adequado da energia ectoplasmática. Nós temos bastante dúvidas, perguntas, mas a gente vai precisar encerrar. Queria agradecer muito ao Paulo César mais essa colaboração. Pedir à Bárbara que faça aqui o encerramento da nossa reunião. E eu acho que as dúvidas todas que ficaram aguçadas, né, é mais do que um bom motivo para a gente voltar a outras reuniões. Muito do que foi dito aqui, a gente pode fazer a leitura, não é, doutrinária, religiosa, espírita, ou então a leitura da ciência. O que a gente tem que fazer é a leitura das duas coisas juntas. Né? A sua vivência tão rica foi ectoplasma, ou outro médico vai dizer que foi uma síncope vasovagal e não vai entender nada disso. Né? Foi ele que salvou. Né? O que a Bárbara pergunta, nós temos todas as curas feitas, mas nós precisamos de uma documentação rigorosa, o antes e o depois, porque a gente não está vendo um movimento de que toda a população, todos os profissionais de saúde vão ser espíritas. Isso não vai acontecer, não é, Paulo? É que todos os conceitos que estão tão claros na doutrina espírita, eles transbordarão uma outra roupagem para a sociedade toda. É isso que vai acontecer. A ciência vai colaborar nessa transformação, né, de todo o aspecto tão rico, doutrinário. Eu digo assim, quem quiser fazer protocolo de pesquisa, lê a série toda de André Luiz, o médico, ali tem todas as pesquisas que precisam ser publicadas. Né? Então, eu quero deixar esse convite para a gente estar aqui, né, nessas reuniões, porque é o espírito aguçado. Nós precisamos vir à reunião, nós precisamos estudar, nós precisamos estar juntos. Bárbara, por favor. Vamos ouvir a oração de São Francisco para harmonizar e logo em seguida a sua oração que a gente sai. Muito obrigada.
Mestre Jesus, Deus, nosso Pai, Maria, Mãe Santíssima, e toda a espiritualidade de amor e luz que nos acompanha, que nos guia, nos protege. Agradecemos pelo dia de hoje, por estarmos aqui reunidos, por termos disponibilizado espaço mental para cuidar de nós, nos instruirmos, melhor capacitarmos para sairmos daqui e atuar em nossas profissões, em nossas vidas, em nossa casa espírita, como profissionais de saúde, como agentes de saúde, independente de sua formação, como a doutora Marlene Nobre sempre nos frisava. Que não nos esqueçamos daquilo que a Amanda nos trouxe, que a ciência pode até trazer muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. E que não nos esqueçamos de servir para nos curar, servir para estarmos à disposição da espiritualidade, sermos instrumentos de cura, se assim for da vontade de Deus, promovendo a cada um que chega a nós a possibilidade de um enfrentamento, de uma lida positiva diante das suas dores, dos seus sofrimentos, das suas doenças, através da espiritualidade que ajuda e não a que atrapalha, entendendo que somos todos merecedores, que somos todos filhos de um Deus que ama, que é amor, que sejamos estes agentes na nossa vida e de todos que passam por nós. Muito obrigada.